É isso aí, galera. Vamos lá. Live 22 na área. Vamos que vamos. Sejam todos muito bem-vindos. 7h58 da manhã. Começando aí mais uma live geradora de renda. Deixa eu ajustar aqui as coisas. Boa. Peraí. Maravilha. Bom demais. Vamos lá, galera. Muito bom dia. Excelente quinta. Vamos nessa, galera. Vamos começar aí falando dos nossos fundos imobiliários. Vamos tirar dúvida, comentar aí sobre as principais notícias que saíram no mercado. É isso aí, pessoal. Vamos lá. Então, para quem está assistindo aqui no Instagram, quem tiver interesse na minha assessoria, pode me mandar uma mensagem no direct. Quem está assistindo a gravação do YouTube, meu Instagram tá aqui na descrição do vídeo. Aproveita e já me segue aqui também. Me manda uma mensagem que daí, se fizer sentido, a gente avança na assessoria. A gente marca uma reunião, te apresento como é que funciona e daí a gente avança. Maravilha, boa. Vamos lá. Perfeito. Boa. É isso aí, galera, vamos lá. Então, primeira notícia que eu já vou trazer aqui, HGRE, Fundo de Loja Corporativa, que era da Credit Suisse, agora passando aí para a Pátria, tá? HGRE 11 avança em venda de imóveis que serão ocupados por prédio em São Paulo. Aqui a notícia fala: o fundo recebeu R$1 milhão entre parcela inicial e indenização pela venda de imóveis nas ruas Alegria e Visconde de Parnaíba, no bairro do Brás, região central de São Paulo, que serão ocupados por um empreendimento residencial sob responsabilidade de uma empresa ligada à incorporadora Plano e Plano. O valor total da transação é de 70 milhões e tudo mais. Assim que a operação for concluída, o HGRE terá um lucro aproximado de 11 milhões, ou 93 centavos por cota. Galera, e aí qual que é o ponto dessa notícia aqui? Tá? Vou falar de forma bem resumida aqui. Qual que é o ponto aqui? Gestão ativa. Quando a gente olha para o HGRE... Gente, um pigarro chato. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no HGRE, no Status Invest, pra gente pegar aqui alguns indicadores, tá? Então, o HGRE, ele é um fundo com muita robustez, tá? Agora da Pátria, beleza? Só que o principal ponto do HGRE é a questão da vacância, tá? Ele é um fundo que tem um histórico de vacância razoável. Ele tem um histórico de vacância razoável, ali na casa dos 20%, 30%, beleza? E aí, vamos lá. Colocar aqui, deixa eu virar para vocês. Então, ó, esse aqui é o relatório gerencial do HGRE, beleza? Pronto. Relatório aí do HGRE. E aí quando a gente olha alguns principais indicadores, a gente vê uma alavancagem bem baixa de 3,5%. Quando a gente olha para a vacância, 27%. É uma vacância realmente considerável. Quando a gente olha aqui para o rendimento do HGRE e o rendimento do IFIX, a gente vê que eles estão bem empatados. E aí quando a gente olha, aqui a gente tem o histórico de vacância financeira, tá? O fundo não coloca o histórico de vacância física, mas a vacância física ali batendo a casa dos 27%, tá? Prazo médio dos contratos aqui, 4 anos, exposição por locatários, os empreendimentos e tudo mais. Aqui a alavancagem a gente tem uma alavancagem bem baixa. E aqui a gente tem o total de imóveis. A gente tem 17 imóveis na carteira aqui do fundo, majoritariamente São Paulo, tá? A gente tem um imóvel no Rio, um no Rio Grande do Sul, um no Paraná, mas a maior parte está em São Paulo. E aí o que é interessante comentar? Isso aqui, essa venda desse imóvel, cara, uma venda que pode ser oportunística, isso vai acabar destravando o valor. Isso é o que a gente chama de gestão ativa, tá? A gente já falou, por exemplo, já trouxe numa live, e até fiz um vídeo também sobre isso no meu canal no YouTube, sobre o BTLG11. BTLG, ele tinha feito a compra ali de um espaço para poder desenvolver um galpão logístico, só que ficou não muito favorável fazer essa construção, o custo ali já ficou mais expressivo, e aí o que o fundo fez? Recebeu uma oportunidade de venda, vendeu. Então, esse é o ponto.
Cara, é uma região ali um pouquinho, é a região central de São Paulo e tudo mais, transita muita gente, mas é uma região que está bem complicada, principalmente em termos de segurança. Então o fundo recebeu ali essa proposta, teve essa oportunidade de fazer ali a venda do imóvel e destravar um valor, e assim o fez. Então isso é o que a gente chama de gestão ativa. Então o fundo recebeu uma oportunidade de compra de um imóvel, vai conseguir destravar ali valor, e a gente viu que essa venda tem um potencial aqui de gerar aproximadamente 93 centavos por cota de lucro. Então, esse lucro, o fundo conseguindo incorporar esse lucro, isso aí naturalmente vai ser passado, vai para o caixa e pode ser passado aí como dividendo. Então, uma distribuição um pouquinho mais alta em algum momento ali do ano e tudo mais. Então, esse é o ponto. Quando o fundo faz essa gestão ativa, faz essa venda de portfólio, ele pode acabar destravando valor para o cotista, tem uma operação que dá lucro, a gente tem também a possibilidade ali de você melhorar o portfólio do fundo conseguir focar mais em regiões que estão, no caso aqui, que é um fundo de tijolo, focar mais em regiões que são interessantes, que estão ali entregando um resultado melhor, que estão com um preço por aluguel mais alto, um preço por metro quadrado mais alto, que estão com um percentual de vacância menor. Então, quando o fundo faz essa gestão ativa, ele dá essa possibilidade de melhorar resultado, melhorar a vacância, de destravar valor para o cotista. E aí tem um ponto aqui na notícia que eu vou trazer que é importante comentar. Seguinte, assim que a operação for concluída, o fundo terá um lucro de 93 centavos por cota. Sem considerar eventuais correções, o valor representa 18,7% de lucro sobre o investimento na compra dos imóveis. Tá? Então, enquanto o fundo desembolsou para comprar esses imóveis, a gente vai ter um lucro aqui em relação a isso de quase 19%. E 27,5% de ágio em relação ao valor contábil, com base no laudo de avaliação de 2023. Galera, o que isso significa? Em relação ao laudo de avaliação desses imóveis, o fundo conseguiu fazer uma venda de quase 30% acima do valor que foi dado no laudo de avaliação. Ou seja, fazendo em termos ali de PVP, a gente teria um PVP próximo a 1,30. PVP, nesse caso aqui, 1,30. E aí? Será que realmente dá para dizer que PVP é a melhor métrica para avaliar se um fundo de tijolo está barato ou caro? Aqui a gente tem mais um exemplo, tá? Aqui a gente está vendo um fundo imobiliário que conseguiu fazer uma venda 27,5% de ágio acima do laudo de avaliação do imóvel. E aí? PVP acima de 1, tá barato ou tá caro? Tá vendo? Por isso que a gente não pode dizer que o PVP funciona bem para fundo de tijolo. Quando você olha isso daqui, você fala, cara, um PVP, sei lá, de 1,01, 1,02, pô, tá barato. O fundo tá conseguindo vender um imóvel 30% acima do patrimonial do imóvel. Então, é isso que a gente fala. O VP, ele fica defasado. E aí, quando o fundo vai fazer venda de imóvel no mercado, às vezes ele pode conseguir um valor muito acima do patrimonial. Então, é por isso que a gente não se agarra no PVP para saber se um fundo está barato ou caro. Eu vou até aproveitar que a gente está falando aqui do HGRE, tá? Eu vou abrir aqui a minha calculadora de preço-teto para a gente poder fazer uma simulação de acordo com o modelo de Gordon para o HGRE. Então, deixa eu abrir aqui, vamos lá, e deixa eu mexer aqui também, né, para poder aparecer no canal aqui do YouTube. Boa! Então, vamos lá, HGRE 11, deixa eu virar aqui para vocês. Então, ó, HGRE 11, tá? E aí, galera, vamos lá.
A vacância do fundo está acima de 20%, o prazo médio ali dos contratos entre 2 e 5 anos, e a alavancagem do fundo está em 3,5%. Então, de fato, a gente tem aqui uma alavancagem de até 10%. E aí, vamos lá. Opa, eu acabei mexendo onde não tinha que mexer. Boa. Mexe aqui para mexer no outro quadrinho. Perfeito. HGRE. Então, a vacância aqui é acima de 20%, prazo médio dos contratos entre 2 e 5 anos e a alavancagem até 10. Isso aí tá correto. Beleza. Galera, vamos lá. Vamos fazer a projeção aqui dos dividendos. Então, quanto que o HGRE tem pago aqui na média de dividendos? Vamos dar uma olhadinha aqui em cima no Status Invest. Então, o fundo tem pago ali por volta de 78 centavos, tá? Fez esse pagamento em fevereiro, vai fazer esse pagamento semana que vem. Teve um pagamento mais alto aqui em dezembro, tá? Justamente porque distribuição de caixa. O fundo fez gestão ativa ao longo do semestre, distribuiu um pouquinho mais. Mas a gente olha aqui, o patamar de distribuição está em 78 centavos. Então a gente vai colocar aqui 78 centavos. Fazer uma média aqui das taxas do Tesouro IPCA. Então, vamos abrir aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho. Boa. Pronto, deixa eu acertar aqui. Agora foi. Vamos pegar as taxas pré-fixadas aqui do Tesouro IPCA 2035 e 45. 565, 577. Então, 565, 577. Isso aqui é para a gente poder descontar o fundo, pegar a projeção dos dividendos dos próximos 12 meses e descontar uma taxa. Então, ó, o que a gente tem aqui? A projeção dos dividendos, considerando 78 centavos por cota, é de 9,36. A média do Tesouro IPCA 35 e 45, 5,71. E um prêmiozinho de risco de 2,5%. Preço teto sem margem, 114,1, tá? E aí se a gente coloca margem de segurança, coloca, sei lá, uma margem de 10%, o preço teto ele fica ainda mais baixo, 102,61. Quando a gente compara com o preço de mercado, a gente tem aqui uma alta de 20%, ou seja, o fundo no mercado está 20% mais caro, tá? Se eu colocar essa margem de segurança. Se eu não colocar nada, mantiver o preço que eu calculei, eu tenho uma alta aqui de 11%. Mercado, 11%. Esse fundo, 11% mais caro no mercado do que o preço teto. Que fique claro, aqui não é recomendação de compra ou venda, tá? Só estou fazendo o modelo de Gordon aqui, considerando as premissas, considerando a projeção dos dividendos e descontando aí prêmio de risco e a média do Tesouro IPCA. Beleza? Então, nessas condições, a gente teria ali um preço teto de 114,1. E aí, quando a gente olha para o preço atual do fundo, a gente está aqui com 11% de ágio, ou seja, 11% acima do preço teto, tá? Então, aproveitando aqui, já que a gente estava falando do HGRE, aproveitando para a gente poder fazer aqui o preço teto. Beleza? Então, HGRE é tranquilo. Galera, quem tiver dúvida, pode comentar aqui embaixo, tá bom? Maravilha! Show de bola! HGRE nós já falamos. Ontem eu tava conversando com um amigo meu de mercado e daí a gente tava falando sobre fundo setipado. Deixa eu trazer aqui. Ontem eu fiz até um vídeo pro canal aqui do YouTube e tudo mais, falando sobre fundo setipado. Tá, vou aproveitar para falar um pouco sobre isso. Beleza? Galera, fundo setipado. Já vi algumas pessoas, já vi palestra sobre fundo setipado. Lá no escritório
eu já vi colegas que receberam clientes que estavam com fundo setipado. Eu tenho uma cliente que o assessor anterior colocou um fundo setipado. Qual que é a parada do fundo setipado? O que é um fundo setipado? Para vocês entenderem. Fundo setipado, galera, é aquele fundo onde você não compra, onde você não negocia no mercado de bolsa. Você negocia no mercado de balcão. E o fundo setipado, esses fundos, eles ficam lá custodiados na CETIP, tá? Que era a câmara que a gente tinha. Agora está dentro da B3, está integrado, mas era a câmara que a gente tinha de custódia dos títulos privados. Beleza? Título privado. Você estava lá custodiado na CETIP. Então, o fundo setipado, ele não é negociado em bolsa. Você não consegue simplesmente entrar lá no seu home broker e comprar, colocar, por exemplo, um XPML11, que você consegue transacionar. Tá? Inclusive, eu fiz até um vídeo ontem do XPML e comparando com o VISC. Vai ao ar semana que vem aqui no YouTube. Tá? E aí, comparando e tudo mais. Poxa, VISC 11, dando um spoiler, né? VISC 11 e XPML 11 possuem mais de 10 milhões de reais de negociação média, diária. XPML cerca de 10 milhões e o VISC quase 15 milhões de negociação diária. Então é muita gente transacionando, é muita gente comprando e vendendo esses fundos. Então uma liquidez realmente considerável. Quando a gente vai para os fundos setipados, qual que é a parada? Aqui você não consegue entrar no home broker e comprar. Você precisa entrar em contato com a sua corretora, entrar em contato com o seu assessor de investimentos, para daí sim você conseguir transacionar. Por quê? Ele é um mercado, ele é negociado em mercado de balcão. Então a corretora vai fazer esse intermédio. Você, por exemplo, que quer vender ali as suas cotas. A corretora, o seu assessor, eles vão ter que encontrar algum comprador para acontecer essa transação. Não preciso nem dizer nada sobre a liquidez. Não é simplesmente colocar o código no home broker e boa. Não, aqui você precisa entrar em contato com a corretora para daí a corretora encontrar alguém interessado em fazer o movimento que você quer fazer. Então, se você quer comprar, você tem que encontrar alguém que queira vender. Se você quer vender, você tem que encontrar alguém que queira comprar. Só que isso tudo negociando por telefone, realmente no balcão. Por isso que é mercado de balcão. Essa transação, ela é feita como se fosse ali, eu chego no balcão para poder perguntar quem está disponível para comprar, para vender, para poder transacionar. Então, a liquidez aqui é uma liquidez muito baixa, muito baixa, muito baixa. Beleza? E aí é fundo setipado porque as operações são registradas na CETIP. E aí, galera, qual que é o ponto? Como a gente não tem essa negociação em bolsa, toda essa movimentação de bolsa, a volatilidade dos fundos setipados acaba sendo mais baixa. Tá? Justamente porque, cara, você não tem essa onda de compra e venda acontecendo intensamente como nos fundos registrados na bolsa. Então a volatilidade aqui é bem mais baixa. Os defensores de fundo setipado, eles usam principalmente esse ponto. Não é um fundo onde você vai ver muita volatilidade, então ele é um fundo interessante, porque você não tem volatilidade, você ele não fica muito suscetível ao que está acontecendo ali no mercado, ele fica mais blindado. Só que, galera, de novo, olha o rolê para você conseguir transacionar esse cara. Entrar em contato na corretora, para a corretora achar alguém para conseguir vender. Cara, se você tá precisando do dinheiro para ontem, esquece. Esquece. Tá? Esquece. Então, assim, tem menos volatilidade. Beleza, é um ponto legal. Mas, e a liquidez? E quando você quiser vender as suas cotas? Como é que fica? Complicado. Bem complicado. Beleza? Então, esse é um fundo, esse é um tipo de segmento de fundo
que eu vejo alguns assessores defendendo, tá? Já vi em eventos, já vi também em outros portais, tá? E, cara, complicado. É um tipo de fundo que eu não defendo, tá? Que eu não defendo. Por quê? Justamente por causa da liquidez. E fora que, tá? Quando o fundo ele é negociado em balcão, cara, ele não tem a estrutura suficiente para ser negociado em bolsa. Ou seja, ele não tem ali as exigências, a robustez dos fundos listados em bolsa. Porque para o fundo ser listado em bolsa, cara, ele tem que atender uma série de requisitos, tem uma série de exigências. Já no mercado de balcão, não. O negócio já é um nível mais abaixo. E aí, como é que será que é a governança? Como é que será que é a qualidade desse fundo? Então, assim, além de você ter uma liquidez mais baixa, você acaba tendo ali, cara, um risco maior por causa da qualidade do ativo. Beleza? Então, assim, é um tipo de fundo que eu não gosto, não acho que seja interessante. Tá? Na minha visão, a gente tem ali oportunidades bem melhores no mercado listado, bem melhores no mercado de bolsa tradicional. Ah, Anderson, mas aí tem a volatilidade. Cara, é renda variável. Se você não quer ver muita volatilidade, se você não gosta de volatilidade, cara, vai pro Tesouro Selic. Porque até mesmo renda fixa tem volatilidade, marcação a mercado. Se você acha que renda fixa é fixa, tá errado. Renda fixa também varia, marcação a mercado, tá? Então, se você não gosta de volatilidade, cara, vai pro Tesouro Selic, velho. Aí você não tem nem que estar exposto em renda variável. Essa é a parada. Essa é a parada, tá? Então, quando você entra em ativos de qualidade, que tem bons fundamentos, que tem um bom volume de negociação, que tem uma qualidade na gestora, cara, o resultado vai ser uma consequência. Obviamente, a gente está sujeito às oscilações de mercado. Isso é normal, tá? Agora, o ponto é, se volatilidade te incomoda, cara, você não devia nem estar em bolsa. Não devia nem estar em bolsa. Aí você tinha que estar Tesouro Selic. Não vou nem falar Tesouro IPCA, porque tem marcação a mercado. Tesouro Selic. Que a marcação a mercado ali é quase que inexistente. Então, esse é o ponto. Então, se por algum acaso o seu assessor vier a oferecer um fundo setipado, saiba que é um fundo que tem uma estrutura menos robusta, tá? Saiba que a liquidez ela é menor, tá? Você não vai ter a facilidade que você tem, por exemplo, com um XPML para poder transacionar. Você vai precisar entrar em contato com a corretora para poder encontrar alguém interessado em comprar ou em vender. Então, não é tão trivial assim. Mas não tem volatilidade. Tem bem menos volatilidade. Cara, se você não quer volatilidade, vai pro Tesouro Selic. Beleza? Show de bola? Tranquilo? Isso aí, galera. Maravilha. Maravilha. Então, sobre fundos setipados, era isso. E aí, uma notícia que eu queria trazer ontem, que eu tava lendo ontem, que era sobre o KNRI. Um movimento que eu acabei observando no KNRI. Deixa eu ver se eu acho. Deixa eu ver se eu acho aqui. KNRI. Aqui, ó, KNRI. Tá, um ponto que eu queria trazer sobre o KNRI, galera. Seguinte. Aqui, ó. Vamos lá, deixa eu virar pra vocês. Então, ó, sobre o KNRI. KNRI 11 vai pagar 24 milhões em dividendos. O fundo teve um resultado aqui de 21 milhões em fevereiro, ou 89 centavos por cota. Desse resultado, os dividendos vão ser de 24 milhões ou R$1 por cota, igualmente pago pelo sexto mês seguido. Galera, esse é um movimento
que eu tenho observado que tem acontecido no KNRI. Tá? É um fundo com muita robustez da CNEA, quase 4 bi de patrimônio, só que tenho observado que o fundo tem usado bastante caixa para poder manter o dividendo. Tá? Não é a primeira vez que o fundo faz isso, eu estou falando assim, muito próximo. Tá? Que o fundo tem um resultado abaixo e queima a caixa para poder distribuir os dividendos. Deixa eu ver se a gente consegue pegar aqui o relatório gerencial do KNRI, relatório mais recente, para a gente poder avaliar, pegar um pouco ali do fluxo de caixa, ver se aparece aqui para a gente poder trabalhar. Então, ó, KNRI 11, relatório mais recente. Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar a evolução dos pagamentos. Não. Ó, galera, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui no que a gente tem tido, tá? Isso aqui é a composição do resultado do... ele não coloca. Composição do resultado do KNRI, tá? Então, galera, ó, vamos dar uma olhada aqui na distribuição de resultados, tá? O fundo teve essa receita com os aluguéis, teve aqui uma antecipação e teve uma receita financeira. E teve um lucro com venda. Teve as despesas, tudo mais. Esse foi o resultado do fundo. E aí o fundo usou essa reserva aqui, queimou um pouquinho de caixa para poder manter os dividendos. Então o fundo aqui ele queimou 11 centavos aí de caixa para poder pagar os dividendos. Quando a gente olha, tá, quando a gente olha o gráfico aqui da composição do rendimento, tá, a gente tem aqui tem a receita de aluguel, receita financeira está lá em cima, tem outras receitas, aí receita financeira é o azul escuro, as multas, as despesas e tem a reserva também. Só que essa escala de cor tá bem ruim para a gente poder entender. Tem as despesas que estão aqui embaixo e em cima as reservas. Então quando a gente olha a composição, a gente vê, ó, em setembro o fundo usou reserva, em outubro o fundo usou reserva de caixa, em novembro o fundo usou reserva, aí em dezembro o fundo não usou, fez ali bonitinho, em janeiro o fundo usou reserva e em fevereiro o fundo usou reserva. Então o que a gente observa? Nesse recorte de 6 meses, o fundo usou reserva em 5 meses. Ou seja, o fundo teve um resultado tal onde ele teve que queimar caixa para poder honrar esse pagamento de R$1 por cota. Esse pagamento de R$1 por cota ele começou em outubro do ano passado. Tá? Ele começou em outubro, beleza? O primeiro pagamento de R$1 por cota do KNRI foi em outubro. Tá? E desde então a gente vê, o fundo vem queimando caixa quase que consecutivamente. Só em dezembro que não queimou. E aí uma receita maior e tudo mais. Mas a gente teve aqui, o fundo fez aqui uma grana de caixa, na verdade. Ele incorporou aqui 6 centavos por cota. Mas quando a gente olha no geral, o fundo tem queimado caixa. Qual que é o ponto? E aí pra gente poder fechar aqui. Qual que é o ponto? O fundo usar caixa para poder segurar o dividendo não é uma estratégia que se sustenta no longo prazo. Por quê? Cara, não existe caixa infinito. Tá? Por mais que o fundo seja bem robusto, esteja com uma vacância baixa, tenha um bom portfólio, cara, não existe caixa infinito. Se ele vai usando caixa consecutivamente, uma hora essa reserva ela vai diminuir. Tá? E aí, ou para poder manter o dividendo, ou o fundo vai ter que vender imóvel, vai ter que fazer alguma movimentação na carteira para poder destravar valor e liberar caixa, gerar caixa. Beleza? Então, esse é um movimento que ontem eu estava lendo essa notícia e tudo mais, e aí reparei, comentei com esse meu amigo, ele também percebeu a mesma coisa. O fundo tem queimado. Desde que o fundo começou a pagar R$1 por cota, o fundo tem queimado consecutivamente caixa. E aí isso acaba gerando também
enfim, não é uma estratégia muito saudável para o fundo no longo prazo, porque caixa, não existe caixa infinito. Beleza? Então, esse era um ponto que eu queria comentar. E aí é válido observar se o fundo costuma, tá? Se ele tem esse costume de queimar caixa para poder manter o dividendo. Então, se o fundo tem que usar caixa para segurar o dividendo, então ele está fazendo uma distribuição acima do que realmente ele consegue manter. E aí é um problema. Tá? Não é algo sustentável aí para o fundo no longo prazo. Beleza, pessoal? Tranquilo? Bom, então era o que eu queria trazer hoje aí. A gente falou um pouquinho de fundo setipado, falou um pouco de HGRE, falou um pouco de KNRI. Live 22 concluída com sucesso. Obrigado aí pela sua atenção, pela sua participação. Tamo junto. Excelente quinta-feira. Quem tiver interesse na minha assessoria, quem tá aqui no Instagram pode me mandar uma mensagem no direct. Quem tá aí na gravação do YouTube, o meu Instagram tá aqui na descrição. Pode me chamar que daí a gente conversa, marca uma reunião. Se fizer sentido, a gente avança. Combinado? Galera, então é isso. Tamo junto. Muito obrigado pela parceria. Vamos em frente. Valeu!